Segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Estação em São Marcos, Paramentos Roxos. A estação de hoje reunia-se na igreja paroquial de São Marcos, edificada no século VI pelo Papa São Marcos em honra do seu patrono. A epístola do Evangelho fala-nos do general assírio Naamã, que foi curado da lepra depois de se banhar nas águas do Jordão. O próprio Jesus também entrou nas águas desse rio para receber o batismo de São João e anunciar o seu, que ele havia de instituir mais perfeito. Naamã é, pois, neste passo da Escritura, representante dos gentios, que a igreja curou da lepra do pecado com as águas do batismo. Nesses dias, lá próximos da Páscoa, a igreja fala da insistência do batismo e falo particularmente por respeito dos catecúmenos que terão nessa semana o grande escrutínio. Ao terminar a liturgia desse dia, convocava-se os fiéis a assistirem ao exame ou escrutínio dos catecúmenos na quarta-feira seguinte. Os escrutínios eram em número de 7, dos quais o primeiro, quarta-feira da terceira semana, o terceiro, quarta-feira da quarta semana, e o sétimo, sábado santo, eram os mais importantes. Leitura do livro dos reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem poderoso e de grande consideração junto de seu amo, porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria. E era um homem valente e rico, mas leproso. Ora, uns generais que tinham saído da Síria levaram cativa do país uma pequena rapariga que ficou ao serviço da mulher de Naamã, a qual disse à ama: prover a Deus que meu senhor tivesse ido ter com o profeta que vive em Samaria. Sem dúvida, ele o teria curado da lepra de que padece. Tendo ouvido isto, Naamã foi ter com o seu senhor e contou-lhe o acontecido, dizendo: uma rapariga do país de Israel disse isto assim e assim. E o rei da Síria respondeu-lhe: vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Partindo, pois, Naamã, e levando 10 talentos de prata, e 6.000 moedas de ouro, e 10 mudas de vestidos, levou ao rei de Israel a carta, concebida nesses termos: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para o curares da sua lepra. E o rei de Israel, ao ler a carta, rasgou seus vestidos e disse: porventura sou eu Deus, que possa tirar e dar a vida, para que este me mande dizer que cure eu um homem de lepra? Adverti e vereis que ele anda buscando pretexto contra mim. Tendo ouvido Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel tinha rasgado os seus vestidos, mandou-lhe dizer: por que rasgaste os teus vestidos? Venha ter comigo e saiba que há um profeta em Israel. Foi, pois, Naamã com os seus cavalos e carroças, que parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou-lhe um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás limpo. Naamã, agastado, retirava-se, dizendo: eu julgava que sairia a receber-me, e que, de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e me tocaria com a mão o lugar da lepra e me curaria. Porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel para eu me lavar nelas e ficar limpo? Como, pois, voltasse e retirasse enfadado, aproximaram-se dele os seus servos, disseram-lhe: pai, ainda que o profeta tivesse ordenado uma coisa muito difícil, tu deverias sem dúvida fazê-la. Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficarás limpo? Então ele foi e lavou-se 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino muito tenro, e ficou limpo.
E voltando para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, apresentou-se diante dele e disse: Verdadeiramente reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Sem dúvida que vós me aplicareis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas grandes coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-as também aqui, na tua pátria. E prosseguiu: Na verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando foi fechado o céu por 3 anos e 6 meses, e quando houve uma grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, da Sidônia. E muitos leprosos havia em Israel, em tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão Naamã da Síria. E todos que estavam na sinagoga ouvindo isto, encheram-se de ira e levantaram-se e o lançaram fora da cidade e o conduziram até o cume de um monte sobre o qual a sua cidade estava fundada, para o precipitarem. Mas ele, passando por meio deles, se retirou.